Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos dar início agora à nossa entrevista coletiva com o volante Lucas Marques. Bom dia, Lucas. Você está retornando agora, né? Qual que é a expectativa aí para o confronto contra o Confiança, uma certa pressão de voltar a vencer na competição? Bom dia, bom dia. Tô muito feliz, né? Depois de ficar 2 jogos fora, quando a gente fica fora a gente acaba valorizando ainda mais cada treinamento, cada jogo, e conseguimos ver algumas coisas diferentes do que estando dentro de campo. E é um jogo importante, como foi todos, então óbvio que a gente precisa voltar a vencer, e lá vai ser um jogo difícil também. Ano passado eu fui jogar lá, sei como que é a pressão que a torcida dá no time deles, ainda mais agora numa forma que eles estão vencendo um jogo só no campeonato, então acredito que a pressão também esteja muito grande do lado de lá. Então é a gente fazer o nosso jogo como a gente vem fazendo, desde o estadual a gente é muito forte, fora de casa também. Vocês sabem da capacidade do nosso time de dar resposta quando foi preciso. Então a gente está com uma expectativa muito boa de poder ir lá e ter esses 3 pontos. Bom dia, Lucas. Bom, você ficou fora, né, dessas partidas todas aí. Como foi ver o time não vencer de fora das 4 linhas? E entrou o Souza no seu lugar. O futebol é conjunto, entrosamento, de repente não deu tempo até o Souza se ambientar com o grupo. Você é um jogador já mais entrosado com todo o time. Qual é o tamanho da sua responsabilidade? Cara, então eu acho que a responsabilidade aqui são divididas iguais para todos, independente se eu que estou desde o início, como tem outros que estavam do ano passado ou quem chegou agora. Então, e vendo de fora, cara, cada um tem suas características. A escalação não se repetiu como a gente estava repetindo no estadual. Então é normal que entra 1 ou 2 ou 3 jogadores, a engrenagem muda um pouco, cada um tem as suas características. Então tem coisas que o Lucas pode ajudar mais, tem coisas que o outro pode ajudar mais. Então, tipo, é dar essa junção de todos para poder conquistar a vitória. E tudo foi por um detalhe. Óbvio que eu estava de fora torcendo para que a gente pudesse ganhar os 3 pontos, infelizmente não veio. Mas eu acho que nesse campeonato, o quão difícil cada ponto é importante para a gente fazer a soma no final. Então, a gente não perdeu, que é o mais importante, conseguimos um ponto. No final, nós vamos pegar esse 1 ponto, vamos somar com aqueles que a gente tem e vamos tentar conseguir a nossa classificação, óbvio, entre os 4 primeiro, consequentemente, entre os 8, que é o que dá essa classificação. E a Série C é um campeonato à parte, né? Você pegar essa primeira fase e a fase final é outro campeonato à parte. Então, a gente tem que ter essa noção também, jogadores, para ter esse entendimento. Bom dia, Lucas. Você falou sobre a Série C, que é realmente um campeonato muito equilibrado, está bem equilibrado. O Londrina joga fora de casa agora contra um adversário pressionado, que está ali no Z4. O que vocês projetam em relação à postura diante do Confiança? Então, a gente não tem que mudar muito a forma que a gente vem jogando, sabe? Uma equipe muito pressionante, quando perde a bola tentar roubar o quanto antes. Aquela equipe agressiva que a gente demonstrou no próprio jogo contra o Ipiranga aqui. Então é isso que a gente pensa em fazer lá. Independente de estar jogando fora de casa, a gente já mostrou no estadual contra o Operário quão difícil é jogar lá, e a gente deu uma resposta muito positiva. Então a gente vai lá para esse jogo fora, tirar a confiança deles dentro de campo, que vai ser o mais importante. Consequentemente, a pressão externa para eles vai estar muito grande também. Então a gente vai para tentar buscar esses 3 pontos, que será o mais importante. Bom dia, Lucas. Se o Londrina não venceu o Confiança na segunda, você vai bater um mês sem vitórias. Como isso chega dentro do grupo? A informação, né, de um mês sem vencer é maior do que os 5 jogos sem vencer de agora. Como está o clima do grupo em relação a essa sequência sem o Londrina vencer, Lucas? Cara, é assim, a gente está 5 jogos sem perder. Se você parar para ver, nós estamos no líder, não líder, mas a gente está invicto no campeonato. Então são 5 jogos sem perder. Óbvio que se você daqui a pouco tem um revés, aí vai virar isso. Um mês que não venceu. Mas a pressão não tem, a gente tenta não trazer isso aqui para dentro. Tem a cobrança interna entre todos aqui, aquela forma, tipo, óbvio que a gente a cada jogo tem que melhorar em alguns aspectos, e a gente se cobra muito perante a isso. Então, se a gente vencer lá, o que vai ser falado? Pô, Londrina não perdeu no campeonato ainda. Então, tipo, é tudo um ponto de vista que cada um quer enxergar. E a gente aqui dentro prefere enxergar que nós não perdemos ainda. Então isso nos traz uma força muito grande, que eu garanto que
quem está do outro lado olha, pô, é difícil jogar contra o Londrina, eles não perderam no campeonato ainda. Então é esse ponto que a gente tenta trazer para a gente aqui. E vamos lá buscar os 3 pontos, como eu falei, que vai ser muito importante para a gente não sair desse G8 e, consequentemente, vencendo, a gente vai estar entre os 3 primeiros ali. Então esse que é o que a gente traz para a gente aqui dentro. Não perder e manter essa regularidade que a gente vem tendo. Bom dia, Lucas. Você ainda não concluiu 90 minutos de algum jogo na Série C. Você ficou 2 jogos fora e eu queria que você falasse para o torcedor como que está a sua recuperação. Se você está 100%, se você aguenta jogar 90 minutos, ou se você combinou com a comissão técnica apenas 45, 50. Como que está o Lucas Marques hoje nessa preparação para enfrentar o Palmeiras? Então, eu estou muito bem, estou me sentindo muito bem. Eu senti, na verdade, um pouco no finalzinho do jogo contra o Ipiranga. Só que é aquelas dores pós-jogo, a gente acredita que não é nada. Quando eu fui para o jogo contra o Floresta, eu senti um pouco mais, aquele campo pesado, tanto que no intervalo eu saí justamente por causa dessa dor. E depois, na semana do Maringá, já não estava mais sentindo nada. Um lance que eu fui mais forte, acabei sentindo e tive que sair. Agora eu já não tenho mais dor nenhuma, então acredito que devo sentir um pouco o ritmo de jogo. É normal quando você fica eu fiquei 2 semanas sem jogar, sem treinar, somente fisioterapia, voltei a correr na semana passada, mas eu acredito que vou aguentar jogar os 90 se tiver que jogar, e me cuidei também para poder voltar o mais rápido possível, que foi o que aconteceu. Então eu tô bem, vou tentar jogar o tempo todo que puder e é isso. Bom dia, Lucas. Estabilidade foi o que você falou sobre o Londrina. É uma palavra que não dá para colocar em relação à confiança. São 4 jogos, 4 derrotas, apenas 1 vitória. Isso, querendo ou não, anima o torcedor do Londrina esperando uma vitória fora de casa, até porque faz tempo que o Londrina não vence. A gente vinha comentando com o Alex também sobre essa questão de pressão de torcedor, porque você deve ter visto depois do jogo, nesse último jogo, a torcida acabou cobrando bastante dos jogadores na saída do vestiário, do próprio técnico Claudinei. Eu queria que você comentasse justamente sobre essas críticas mais duras do torcedor, tanto no pós-jogo quanto até mesmo no pré-jogo. Quanto que isso influencia, até mesmo porque um dos jogadores do time titular está sendo muito criticado, que no caso é o Henrique. Como que vocês, como grupo, lidam com isso, juntamente ao Henrique, se essas críticas, elas têm alguma... Você acha que essas críticas são justas para você nesse sentido? Então, é assim, o torcedor quer ver show todos os jogos e faz parte, é normal, como a gente também quer jogar e ganhar sempre, jogar bem. E essa pressão é uma pressão boa. Óbvio que cada jogador responde de uma forma diferente. Se você para ter jogadores mais experientes que hoje não sente tanto, mas em um momento da carreira sentiu muito também. Então faz parte, o torcedor vem aqui, e estão enchendo o VGD, está sendo muito bonito de ver, e a gente quer contar com o apoio deles, óbvio, porque a gente sabe que eles estando junto com a gente aqui, a força que o VGD traz vai ser muito importante para a gente conseguir esse acesso, que é o que todo mundo quer. E as cobranças vão ser feitas sempre, independente. Se a gente ganhar o jogo de segunda-feira e perder o próximo, a cobrança vai mudar. O Lucas estava fora, está fazendo falta. O Lucas voltou, não venceu, já não vai ser bom também. Então a gente tem essa noção de saber lidar com tudo isso. Óbvio que às vezes é um pouco mais, outras vezes um pouco menos. Então a gente tem que saber gerir isso. Nós que somos um pouco mais experientes no grupo, tentar contornar isso, conversar, ajudar os amigos aqui. E a forma do Henrique, cara, o Henrique é muito importante no nosso sistema de jogo, vocês sabem, defensivamente ele ajuda muito o João, às vezes ele ajuda até demais, que falta um pouco de perna no terço final para ele dar um cruzamento, para ele fazer um gol, mas é um cara que é muito solidário com todos, então a gente vê isso. Óbvio que o torcedor quer que ele faça gol, que ele dá assistência, mas daqui a pouco se ele, igual aconteceu com o São Bernardo, ele tirou uma bola lá dentro da área, que talvez fosse... qualquer um outro não estaria lá. Então, isso é um ponto positivo que a gente acaba vendo isso, mas que às vezes o torcedor acaba não enxergando tanto. Então, daqui a pouco hoje é uma cobrança que está mais no Henrique, amanhã pode estar em um outro. Então, faz parte do futebol, é normal. Espero que daqui a pouco, no próximo, ele possa sair os gols, como contra o Floresta teve quase, que bateu na trave. E daqui a pouco essa pressão acaba acalmando e a gente tenta tranquilizar também vencendo, porque vencendo ajuda para todos. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Sexta rodada com 6 escalações diferentes, igual eu perguntei para o Wallace, dos mais diversos motivos. Isso, de alguma maneira, de um entendimento interno com a comissão técnica dos jogadores, tem atrapalhado, de certa forma, o rendimento do time na Série C?
Então, eu não acredito que essa seja a palavra atrapalhado, sabe? Porque, por exemplo, no estadual a gente pegou que muitas pessoas falavam, o time quando sai aquele time titular ou muda algumas peças, o time cai de rendimento. Eu acredito que agora a gente, quando começa a fazer mudanças, o time permanece ou às vezes até melhora o seu rendimento de acordo com o jogo. Então a gente está com um plantel muito bem encorpado agora. Óbvio que cada jogo a gente teve uma escalação diferente, mas foi por lesão ou suspensão. Então isso óbvio que conta um pouco se você pega um time que já vem encorpado, um time que já vem junto. Mas eu acho que não interfere tanto na forma negativa, sabe? É o bom porque você dá oportunidade para quem não vem jogando, o plantel começa a girar, então tipo, tudo tem um modo de se pensar e ver. Óbvio que se o resultado viesse, todo mundo ia falar, o time do Londrina é um time que está muito forte, está mudando algumas peças, mas continua vencendo. Então eu acho que as vitórias não vieram por detalhes e não seja só o aspecto das mudanças, entendeu? Mas isso aí é uma coisa que é o Claudinei que decide dessas mudanças ou não, mas tenho certeza que o nosso plantel está muito mais forte do que estavam no estadual há meses atrás e a vitória vindo, vai vir uma tranquilidade, a torcida vai vir junto, que já está, e a gente vai conseguir esses pontos que a gente quer o maior objetivo, é os 30 pontos o quanto antes para a gente poder ter a nossa classificação.